A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, onde você estiver me ouvindo, que Deus possa te recompensar grandemente. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra no livro de Esther, do capítulo 2, a partir do versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim: E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sobre a vista de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Eu quero frisar aqui para você. E Esther alcançou favor de todos quantos havia. Nós estamos a falar aqui praticamente de um concurso de beleza. Sabe quando há esses concursos de beleza pelo mundo? Mulheres lindas, né? Aparentemente parece que são perfeitas, não tem defeito. Nós estamos aqui, a palavra está mencionando justamente disso. De mulheres que foram escolhidas a dedo para serem apresentadas diante do rei Assuero para ficar no lugar de Vasti. Vasti perdeu o trono, né, porque ela não queria comparecer diante do rei naquela festa. Né, ela já estava se sentindo a rainha, e ela era a rainha, mas ela esqueceu que acima dela tinha o rei Assuero, e quem dava a última palavra era o rei. Então ela perdeu a posição. Então, os conselheiros do rei disseram: olha, rei, você vai ter que criar uma situação, porque se essa notícia chega às outras mulheres aqui do nosso país, que a sua rainha te desprezou o próprio marido, quando elas ouvirem isso, imagina como é que vai ser. Hã? Imagina como é que as mulheres vão tratar os maridos, né? Eles tinham essa mentalidade. Então, se a própria rainha tá tratando mal o rei, as mulheres também do nosso reinado vão começar a fazer a mesma forma, usar da mesma forma com os homens, com seus maridos. Então, nós temos que criar uma situação, né? Quando vamos criar uma situação, e Vashti não vai mais, vamos criar uma lei, que é a lei dos medos e dos persas e dos medos, e não pode ser revogada. E Vashti, ela nunca mais vai entrar na sua presença, rei. E assim foi. Criaram o mandado, decretaram, e Vashti foi anulada do trono dela. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso. Por que Deus cria tudo isso? Porque Deus já tinha visto lá o futuro. Deus já tinha visto a situação de Mordecai, né? Porque Mordecai era primo de Esther. Deus já tinha visto tudo isso. Deus sabia que Mordecai seria perseguido pelo temido Amã, porque Mordecai não se encurvava diante desse homem. Né? Os judeus, eles sempre tiveram esse costume, até nos dias atuais, eles não se encurvam diante de outro Deus a não ser o Senhor. Então, Amã, ele se sentia o Deus, né? Ele sentia o Deus do reinado de Assuero. Então, ele pensava que o rei o amava. O rei é meu amigo. E quando viu que Mordecai estava lá na frente do palácio, e toda vez que Amã passava com seu cavalo, Mordecai não se encurvava, aquilo para ele era uma espada no coração. E Deus já sabia o que estava se passando com Mordecai, né? Lá na frente, Deus já estava vendo o futuro. Então, Deus precisava criar um cargo aqui, colocar uma judia
Para quê? Para a intervenção dos judeus. No fim do livro de Esther, você vê que quando os judeus lutavam contra, né, os inimigos, eles chegaram a matar 75 mil homens. Imagina quantos inimigos o povo de Deus tinha naquele lugar, naquela terra. Então Deus já estava vendo lá à frente e Deus permitiu, e eu acredito que o próprio Deus, ele endureceu o coração de Vasti para não ir se apresentar na festa, no banquete do rei, para ela ser excluída, porque tinha algo maior para Deus fazer. Então, assim, você vê o manifestar da glória de Deus tremendamente aqui nesse capítulo, no capítulo 1, que fala que quando ela se recusa a assistir ao banquete, o rei ficou, né, desnorteado. Peraí, eu estou chamando a minha mulher, eu estou chamando a rainha. E sabe que os reis tinham aquele costume de querer mostrar as suas propriedades, né, as suas posses. Quanto mais tinham, mais eles mostravam. Aí uma mulher bonita, porque a palavra também diz que Vasti era muito formosa. E não era uma formosa assim, não, básica. Era em extremo formosa. A mulher era bonita. Fazia parte também de um concurso de beleza. Só que ela recusa. Ela diz para os eunucos do rei, não, eu não vou. Aí o rei, quando escuta isso, ele se enfurece. Então, Deus criando a situação para quê? Para que ela saísse daquele cargo. Porque a visão de Deus, a Vasti era só uma rainha que estava lá, né? Servindo ao rei, apresentando a sua beleza. Quando havia as festas, as reuniões do reinado, ela estava lá como rainha, as pessoas a respeitavam, mas ela não fazia nada daquilo que era necessário fazer para o reino de Deus. Então Deus nos coloca em lugares para quê? Para que o reino dele seja manifestado. Enquanto Vasti estava no reino, as pessoas não enxergavam a mão de Deus na vida dos judeus. Mas o dia que Deus tira Vasti, porque foi o próprio Deus que tirou, não foi ela não. Deus endurece o coração do homem, sim. Faraó é um exemplo, né, muito conhecido, que toda a gente fala sobre Faraó, Deus endureceu o coração, para que a mão de Deus fosse, né, exaltada sobre o povo, elevada sobre o povo, e que as pessoas pudessem enxergar o Deus do povo de Israel. Então Deus endurece o coração de Faraó e não deixa que o povo siga o seu caminho. E Deus mostrando a glória dele através daqueles milagres que ele estava fazendo, né? Daqueles prodígios que ele estava permitindo acontecer no meio do povo dele e no meio do povo dos egípcios. Aqui nesse caso você vê que a Vasti estava com um ego muito elevado. Ela, tipo assim, não, eu não vou. Ou, por exemplo, eram todos beberrões, né, e bêbados, porque quando se embriagavam de muito vinhos e conversa e risada, sabe que tem momentos que é cansativo. Ela era uma mulher, como qualquer mulher aqui que está me ouvindo, né, que tem aquele momento, eu não quero participar dessa festa, eu não quero ir nesse jantar, eu não quero estar no meio desse povo. Já não te aconteceu isso? Comigo já aconteceu, às vezes não ter vontade de ir participar daquela reunião familiar, ou estou bem aqui, não quero ouvir esse povo falando, estou com a minha cabeça cansada. Vasti era um ser humano como eu e você. Então ela estava assim, né? Eu sou a rainha, então agora quem vai decidir sou eu. Ele está bêbado mesmo, então. Só que ele estava ciente de tudo aquilo que ele estava falando, porque a palavra de Deus nos diz que quando ela se recusou vir por intermédio dos eunucos, o rei se enfurece e inflama a ira dele. Mexeu no ego dele. Aí ele vai consultar os sábios que entendiam dos tempos, o assunto lá do reinado dele, e eles começam a aconselhar o rei, porque Deus vai enviar os conselheiros para aconselhar segundo a vontade dele, mesmo não querendo, porque tem gente que fala assim, eu estou aconselhando segundo a minha vontade. Tá não, filho. Até Deus usa a boca do ímpio para abençoar o justo. Deus usa o ímpio para abrir a porta para você que é justo, sabia disso? Deus tira dos depósitos lá do ímpio, a riqueza do ímpio, para depositar nos depósitos do justo. Então, Deus faz segundo a vontade dele, pronto. Não tem como você remediar e falar, não, vou fazer assim. Não, ele faz conforme a vontade dele, porque por um homem, você vê que por Mordecai,
porque Deus sabia que ele ia morrer na mão de Amã, a qualquer momento Amã ia buscá-lo e enforcá-lo, Deus já estava vendo o futuro. Não, eu vou mudar a história desse reinado, porque os príncipes, os reis, os nobres, você sabe que são constituídos pela mão de Deus. Toda autoridade só é dada se o Pai entregar, ou seja, você tem autoridade em algum lugar porque Deus concedeu a você. Você tem autoridade no seu trabalho porque Deus permitiu você ter essa autoridade. Então, não pense em você porque você quis ter essa autoridade. Não, Deus permitiu você tê-la. E no caso de Vasti, por um tempo Deus permitiu ela ser rainha, mas Deus estava levantando uma jovem judia, órfã, que ninguém dava nada por ela, gente, mas tinha algo nela que chamava atenção, um diferencial, porque Deus não vai pegar uma pessoa que não está apta para aquela situação, para aquele negócio, para aquela porta. Deixa eu tentar explicar e tentar passar a mensagem que Deus quer falar nesse dia para você. Por exemplo, Esther, se fosse uma jovem feia, escuta o que eu estou dizendo. Isso é fato, isso é real. Não vem dizer, mas se Deus quisesse, ok. Mas Deus, ele trabalha com homem. Um dia eu preguei aqui, Deus afia homem com homens. Homens são afiados por homens. Deus trata com você, Deus usa um homem. Por quê? Porque Deus não vai mandar anjos. Você não tem resistência física, espiritual para resistir um anjo. Um anjo que em um só dia mata 145 mil homens num arraial dos assírios. Como é que você vai enfrentar um anjo? Você não tem poder para isso, certo? O dia que Jacó lutou, a palavra diz que foi o próprio Deus que lutou. Não, foi um anjo do Senhor. Então ele estava lá lutando com o próprio Deus, né? A palavra diz. E Jacó lutou e ficou manco de uma das pernas. Por quê? Porque não resiste. Só de tocar ali na coxa de Jacó já foi. Já aconteceu. Já perdeu o movimento. Então Deus não vai usar seres espirituais para tratar com você. Não vai. Deus vai usar homens para tratar com você. Então, no caso de Esther, Deus precisava de uma mulher bonita, formosa. Sim, esse era o quê? Era o ingresso da entrada dela no palácio. Porque se Esther fosse feia, ela nem tinha a possibilidade de entrar no reinado. Então Deus, ele sabe aonde te encaixar bem, viu? Ele sabe aonde te colocar bem. Por exemplo, se você tem uma boa oratória e Deus quer te usar, né, em um meio de comunicação, Deus, esse vai ser o ingresso de você entrar ali para depois as coisas começarem a abrir para você em outros lados. Por quê? Porque Esther só participou do concurso, mas ela nunca imaginava que ela seria escolhida, porque foi o próprio primo dela que a orienta ela a se inscrever nessa inscrição que havia lá, né? Claro, participar desse concurso. Esther era bonita. Então, a palavra diz que Esther era bonita, formosa. Então, pronto. Esse era o atributo dela para Deus usar ela para entrar lá. Então, Deus vai usar o que você tem, o atributo que você tem, para fazer você entrar no palácio do rei. Por esta porta que Deus tem para você. Você tem algo aí que ninguém tem. Você tem algo que Deus deu para você, que ninguém ainda tomou posse. E esse vai ser o diferencial, que vai fazer a diferença onde você colocar a planta dos teus pés. Esther tinha um atributo, beleza. Mas por que ela foi escolhida rainha? Pela beleza? Não. Aí está o ponto. E Deus vai falar com você. Ela foi escolhida por ser bonita? Não, havia outras bonitas. Gente, havia mulheres lindas. Apareceram ali naquele reinado filha de reis também, príncipes, nobres. Sabe o que é isso? Mulheres bem tratadas, bem cuidadas. E olha, que Esther não era assim, não. A palavra diz que ela era uma judia, órfã. E ela foi exilada de Jerusalém também, né? Porque o primo foi exilado de Jerusalém para o reinado de Nabucodonosor. Eles foram transportados. E ele criou a Esther, porque antes era Hadassa, sabe? Então teve que mudar o nome dela, até o nome teve que ser mudado para ninguém desconfiar, porque o rei não sabia que Esther era judia. Aí, a palavra de Deus diz assim,
ele criara a Radassa, que é Ester, filha de seu tio. Então os pais morreram. Não tinha pai, não tinha mãe, mas a palavra diz assim: jovem, bela, de boa aparência e formosura. Ela era bonita, mas havia pessoas lá, mulheres lá, que também eram bonitas. Só que o que fez diferencial na vida dela foi o favor de Deus. Você tem um ingresso que Deus colocou nas suas mãos. Às vezes você fala bem, às vezes você tem uma boa dinâmica. Você é muito boa na comunicação. Às vezes você é boa para fazer bolos. Às vezes você é muito boa para contabilizar. Às vezes você é muito boa para tratar dos doentes. Você tem algo aí que vai ser o seu ingresso. Esse é o ingresso que Deus te deu para você entrar no palácio do rei. O que você quer dizer com isso, Helene? Mas isso não chega, porque você precisa da graça de Deus. E sem ela você não faz nada. Sem a graça de Deus você não consegue nada. A palavra diz assim que quando, pela formosura dela, ela alcançou favor perante ele. Quem? Perante Hegai, pela formosura. Então ela já foi escolhida pela formosura. Aí, lá na frente, Ester não havia declarado, 2:10, Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linguagem, pois Mordecai lhe ordenara que não a declarasse. Estratégia. Gente, você vê pontos estratégicos aqui no livro de Ester. Tem um ingresso, eu tenho a minha beleza, então com a beleza, minha beleza, eu posso participar. O primo de Ester, quando ouviu falar isso, tenho certeza do que eu estou falando para você, gente. Eu me ponho na vida assim, eu pego a figura de Mordecai, a cabeça de Mordecai e imagino. Não, a minha prima, ela tem capacidades para participar desse concurso. Então eu vou escrever ela. Mas ninguém pode saber que ela é judia, porque ela falava fluentemente a língua desse povo. Porque mesmo quando a gente aprende outro idioma, a gente sempre tem um sotaque, né? Tipo assim, se eu falar o francês, eu sempre tenho um sotaque brasileiro, o português do Brasil. Eu estou em Portugal, mesmo se eu tentar falar o português de Portugal mesmo, a conjugação verbal deles, mesmo assim eles notam que eu sou brasileira, porque tem um sotaque. Mas aqui ninguém desconfiou que ela era judia. Por quê? Porque ela falava fluentemente. Eu acredito que Ester foi levada ainda pequena para aquele país. Quando você é pequeno e você começa a numa escola, você fala como eles. Você é fluente como eles. Entendeu? Como um nativo. Você fala como um nativo. Então, ele ordena, você não vai falar, você não vai declarar quem você é. Por quê? Porque não tinha como passar, sabe? As pessoas não percebiam. Ela passava desapercebida. Então, estratégia. Olha o ingresso. Então, assim, coisas que Deus sabe que você pode fazer. Entendeu? Você tem um ingresso aí na tua mão. E é isso que Deus vai usar você para você entrar no palácio, porque Deus tem um trono para você se assentar. Deus tem honra para te dar. Não importa de onde você vem, não importa a sua família. Ah, Sirlene, a minha família é muito pobre. Eu confesso para vocês, eu vim de uma família muito humilde. Condições financeiras muito assim precárias. Mas quando Deus tem uma promessa de mudar a sua história, Ele muda. Quando Deus tem posse para entregar nas suas mãos, Ele entrega. Não é de onde você vem, não é a família que você tem. O que você precisa de Deus, sabe o que é? A graça dEle, é o favor dEle. Se você tem isso na sua vida, você vai bem em tudo. Ester era órfã, gente. E sabe que, imagina estar sozinha. É como uma viúva. Quando tem seu marido e perde seu marido, e ainda se tem dívida, pior é. Mas no caso de Ester, você vê a mão de Deus em todo o tempo. Porque Deus estava falando, Ester, você tem atributos aí que eu te dei. E você vai usar esses atributos para você entrar lá. Mas lá, quando você chegar, não vai ser esses atributos que vai fazer você sobressair, Ester. O que vai fazer você sobressair é a minha graça, é o meu favor sobre você. Escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesse dia. Você tem um atributo, você tem aí um dom, você tem aí um talento. Deus está falando com você, você sabe que você tem.
Esse será o ingresso para você entrar aí nessa porta que Deus colocou. Aí você pergunta assim, será Deus que eu vou ter sucesso? Vai. Por quê? Porque a graça de Deus está com você. Você não está entendendo o que Deus está falando com você nesse dia? Abra os teus ouvidos e receba o que o Espírito Santo está anunciando aí no teu espírito. Deus está falando para você, eu já te mostrei o que você tem, os seus talentos, você tem os seus talentos. Mas aí você pergunta, será que vai funcionar? Será que vai dar certo, Deus? Vai. Porque Deus, Ele já está favorecendo você. Ele sabe das suas qualidades, meu filho. Ele sabe das suas capacidades. Ele sabe o que é preciso para você se comparecer diante do rei. Ele sabe. Ele sabe. O que você tem aí nas mãos? Ah, Silene, eu sou muito boa nisso. Não, eu sou esse. Não, tem gente que está falando assim, não, eu não sou boa. Eu sou excelente a executar isso. Isso é o ingresso do seu sucesso. Sabia disso? Não? Agora você está entendendo o que Deus está falando com você? Isso é o ingresso do seu sucesso. Porque o que vai favorecer você não é o seu atributo, é a mão de Deus. Esther era formosa? Também. E havia outras jovens de boa aparência como ela e formosas como ela? Também. Mas aí você vê lá nos versículos procedentes que Esther, aonde ela passava, ela encontrava o quê? Favor diante deles. A Esther foi preparada, né? Cada uma preparada. Cada mulher que estava lá, porque foram outras moças também escolhidas. Tá a ver? Você está vendo? Foram outras escolhidas e elas passaram por aquele tratamento de beleza. 12 meses. E se você for ver, olha como Deus trabalha. 12 meses. Elas passando por um tratamento, né, com óleos, com mirras, especiarias, perfumes, ungüentos, tudo sem imaginar que havia naquele costume entre as mulheres daquele país, ela passou. E a palavra fala assim, por 12 meses. Você vê o número 12 muito estipulado na palavra de Deus, muito mencionado. Jacó teve 12 filhos. Os 12 filhos, eles se tornaram as 12 tribos de Israel. Aí Jesus vem, ele tem 12 apóstolos. O que significa o 12? O 12, eu estava vendo aqui, significa perfeição governamental. Governo ou domínio. Tem aí um governo e um domínio. Aí alguns estudiosos da Bíblia, o que eles dizem? Que o número 12 é o produto do 3. O que é 3? É a Trindade, né? Eles pegam o número 12, divide por 3. Ou você pega 3 vezes 4. Quanto é que dá 3 vezes 4? Dá 12, certo? Então, eles pegam o número 12, divide esse número, ou multiplica esse número, 3 vezes 4, que dá 12. Ok. Aí tem o número 3, que é a divindade, que é o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo. E o 4, Sirlene? É um número terrestre. Quantos elementos tem na Terra? 4. Quais são eles? Terra, ar, fogo e água. Terrestre. Então, o número 12, quando você vê um número no 12, o número 12 na Bíblia, fala sobre governo, sobre domínio. Aqui você está vendo que Deus está preparando Esther para dominar, governar. Olha como Deus faz as coisas. Gente, nada na Bíblia, escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Nada na Bíblia é por acaso. Todo número, toda letra, todo nome, toda genealogia, tudo que você vir aqui na palavra do Senhor é tudo com propósito. Aqui está dizendo por 12 meses, porque assim se cumpria os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiaria e com perfumes. O que nós entendemos é Deus falando assim, Esther, você faz a sua parte como ser humano e eu faço a minha como Deus. Você passa pelo processo de embelezamento e eu já estou tratando
com os teus para te receber. É isso que o Espírito Santo de Deus fala com você nesse dia. Você vai fazer a sua parte como um ser humano, aquilo que é cabível a você, aquilo que você pode fazer. E eu já estou preparando o local, o momento para você ser recebida, porque você não vai passar pelos seus atributos, não. Você agora vai passar pela minha vontade. É pelo meu favor. Olha, isso é muito sério que Deus está falando. Você entrou pelos seus atributos, pelos seus talentos, mas Deus está dizendo, mas agora você vai se manter nesta porta através do meu favor. Então Deus está dizendo, não preocupe o teu coração. Você já foi até aí. Você já chegou até aí. Agora você vai adiante porque Deus vai te levar na presença do rei. Há um trono aí para você. O que significa trono? Honra, reverência. O que significa trono? Respeito. Sabia disso? Uma pessoa que se assenta no trono, as pessoas olham com um olhar de respeito. Quando você vê um presidente, o presidente da república, onde eles passam, as pessoas, o respeitam. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Trono significa o quê? Autoridade. Então, você chegou aí, agora você vai sentar nesse trono, nesse lugar de autoridade, de domínio, porque Deus vai colocar coisas nas suas mãos para você dominar. Entendeu? Você não vai ser dominado, Deus está falando com você. Você vai dominar a partir desse momento. Porque antes Esté era dominada. Por quê? Por quem? Pelo eunuco do rei, por Agai, né? Ela foi dominada o tempo todo, ela foi tratada por ele. Ele foi cuidando dela. Só que chegou um momento que Agai já não tinha domínio. Por quê? Porque já não podia fazer nada por ela. Então tem coisas na sua vida que você foi dominada, você precisava desse domínio, você precisava desse tratamento, você precisava passar por esses 12 meses, sabe? Mas agora você está caminhando por esse corredor e Deus está te colocando de frente a esta porta e Deus está falando para você, agora é a minha graça que está te acompanhando, não é o seu atributo. Não é o seu talento, não é a sua capacidade, não. Agora é a minha graça, é o meu favor que está sobre a sua vida. Receba essa palavra nesse dia, Deus está falando com você. Eu estou acompanhando você. Agora, sabe, eu entendo quando Moisés estava lá e o Senhor, não, eu vou mandar um anjo, o anjo vai à frente de vocês. E o próprio Moisés fala com o Senhor. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Eu entendo que é isso. Eu entendo que é isso perfeitamente. Entendeu? A gente entende. Quando Deus fala conosco para fazer algo, aí ele fala, não, mas o meu anjo vai. Ok, Deus, o seu anjo vai comigo. Mas não me faça sair daqui se a sua presença não for comigo. Se a sua presença não estiver comigo, não vale a pena eu ir. Não vale a pena eu arriscar. É ou não é? Não, mas eu estou mandando o meu anjo vai adiante do povo. Não, Senhor. Moisés, ele respondeu assim de uma forma tão cheia de fé, tão de intimidade. Era uma forma íntima, de falar com Deus. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Então, o que nós precisamos é o quê? É que Deus nos acompanhe. É que Deus nos acompanhe. E Deus está falando para você. Você tá entendendo a mensagem do Todo-Poderoso nesse dia. Se a presença de Deus não for com você, não vale a pena. Se a presença de Deus não estiver com você, não vale a pena. Vai consultar a Deus. Porque Moisés disse, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Aí sabe o que Deus responde a Moisés? Farei também isso que disseste, porque achaste graça, graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Eu te conheço pelo teu nome. Então, Senhor, é assim,
se a tua presença não vai comigo, então não me faça sair deste lugar. Esther, ela foi escolhida porque Deus estava com ela, a presença de Deus estava com ela. E quando a presença de Deus está conosco, meu filho, eu sempre falo para você, você vai ter sucesso. Com Deus é sucesso. Com Deus é sucesso. Não te preocupa, olha, você já tem aí um ingresso nas mãos, Deus já te colocou oportunidade e Deus está falando para você, não é você que vai realizar, não é você que vai fazer, sou eu que vou manifestar a minha glória, sou eu que vou abrir o coração do rei em seu favor, sou eu que vou te abençoar e te dar graça diante dos olhos deles. É isso que Deus está falando aqui nesse dia. Mas como é que eu vou saber? É simples. Quando Deus está com você, Ele te dá favor em tudo. A palavra diz assim que quando Esther, ela se apresentou na presença do rei, a palavra diz assim, Esther alcançou favor de todos quanto haviam. Passava por um lado, favor. Passava pelo outro, favor. A pessoa às vezes nem queria nada com Esther, mas favorecia Esther. Às vezes a pessoa nem quer nada com você, mas vai te favorecer, Deus está dizendo. Às vezes a pessoa até tenta desviar, mas não consegue, porque está ali no caminho para te favorecer. Deus está dizendo para você, não são os seus atributos, não são os seus conhecimentos, não são os seus talentos, é o meu favor que vai fazer você se assentar nesse trono. Aí Esther se apresenta, alcança favor. Ela foi levada ao rei Assuero, à casa real. Esse é o momento. Deus tira lá do campo, da lida, da dificuldade, e coloca na casa real. Ana, no Cântico de Ana, primeiro livro de Samuel, do capítulo 2, fala sobre a história de Ana. E Ana, ela fala e no seu cântico, né, depois que ela gerou Samuel, porque pensa numa mulher que passou por momentos difíceis, foi Ana. E ela fala assim, que do Senhor, presta atenção, o que Ana fala nas palavras dela? Do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Já imaginou o mundo? Você quer saber como Deus é eterno? Olha para o mundo. Já viu? Morre, nasce, morre e continua o mundo. Assim é a eternidade de Deus. Ele é eterno. Então, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Aí ela fala assim, o Senhor é o Deus que tira a vida, o Senhor é que dá, o Senhor faz descer a sepultura e se Ele quiser também faz subir da sepultura. Aí ela continua, mas o Senhor empobrece e enriquece. Ele abaixa, mas Ele também exalta. Aí tem gente que fala assim, Deus não exalta ninguém. Estou falando aqui em cima da palavra do Senhor, não estou falando as minhas palavras, eu estou falando da Bíblia. A palavra está dizendo assim, Ele abaixa, mas Ele também exalta. E quem que Ele vai exaltar? Ele próprio? Não, Ele já é exaltado. Deus já é exaltado. Ele vai exaltar quem? Nós, seres humanos? Ou Ele vai exaltar um animal? Não, Ele vai exaltar aquele que Ele criou, que fez a imagem e semelhança dEle. Então, Ele abaixa quando a pessoa é arrogante. Sabe por quê que a arrogância, a soberba, precede a queda, a ruína. Então, ele mesmo faz com que essas pessoas, elas caiam em ruínas. Mas Deus está falando aqui, através da vida de Ana, que Ele também exalta. E Ele estava exaltando uma judia que foi o quê? Exilada, gente. Quem já viveu fora do país, do Brasil, né? Eu sou brasileira e eu vivo na Europa, mas quem já viveu fora do país sabe como é muito mais difícil uma vida para um imigrante, para um estrangeiro. É muito mais difícil. Agora, para uma pessoa nativa da terra, é fácil, tem facilidades, não é? Agora, imagina ela judia. Acha que a vida dessa jovem era fácil? Criada pelo primo, sem pai, sem mãe, e principalmente uma mulher que gosta do conselho da mãe, ser orientada pela mãe. Ela não tinha conselheiros. Você já viu a restrição que era naquela época, naquele tempo? Que ela não podia falar muitas coisas que ela queria falar com o primo dela por ser homem?
Não, eles tinham uma restrição. Até hoje, nos dias atuais, né, há muitas jovens, muitas mulheres que não conseguem falar com os pais e conseguem se abrir com as mães. Então, esta história dessa jovem, dessa judia, é um exemplo para mim, para você, que não importa aonde eu estou, de onde eu vim, quem é meu pai, quem é minha mãe, se tenho ou se não tenho, se sou órfão ou se não sou. O que Deus está falando para você é que quando Ele quer exaltar alguém aqui, Ele faz. Ele faz acontecer. Aí, levanta o pobre do pó. E desde o monturo exalta o necessitado. Quantos casos, gente? Eu sei que vocês já viram também. Hoje está muito mais acessível esses testemunhos de vida de pessoas que não tinham nada. Aí houve uma promessa, só basta uma promessa. Só basta uma palavra de Deus na sua vida. Sabia disso? Uma palavra só. Para quê? Para mudar a sua história. Você não precisa de muitas promessas não, gente. Você não precisa que Deus fale com você todos os dias, não. Você só precisa de uma palavra que venha da parte dele. Por quê? Porque a palavra que ele lançar sobre a sua vida não voltará para ele vazia. Vai fazer aquilo que apraz o coração dele. Você só precisa de uma palavra de Deus. Então você vê pessoas que estavam lá no monturo, na necessidade, passando fome, sem esperança de vida, e Deus falou assim: eu vou te tirar daí. Eu vou te tirar daí. E eu vou exaltar você. O que é exaltar? O que significa exaltar para você? Aclamar, afamar, celebrar, enaltecer. É isso que é exaltação. É afamar o seu nome. É colocar no meio de pessoas que não deram nada por você. E que já juraram contra a sua vida. Esse não dá nada, esse vem de tal família, o pai é assim, a mãe é assim. Essa aí engravidou cedo, essa aí, olha, essa aí vai ser assim, cheia de filhos, não vai ter nada na vida. Não, não. Ele me exalta. Ele pega o pobre, o que não tem nada, que está lá no lixão. O que é no lixão? O que você deita no lixo? O que você coloca no lixo? Deita no lixo. Aqui se usa o termo deitar, viu? Não é jogar. Nós usamos o verbo jogar. Mas aqui se usa o verbo deitar. E deitar para nós é deitar numa cama, né? Mas aqui se diz deitar ao lixo. Ou deitar no lixo. Então, o que você joga no lixo? O que você não quer. O que você rejeita, o que não faz falta para você, o que é lixo, certo? É isso que você faz. Você, quando coloca algo no lixo, é porque você não quer mais. Aí, Deus está falando assim, através da vida de Ana, do cântico dela, ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo, e exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Quer mais palavra mais poderosa do que essa nesse dia para você? Você está perguntando a Deus se vai falhar? Deus está dizendo: não vai falhar porque a minha graça é que te basta. Não vai falhar porque o meu favor é sobre a sua vida. Você está perguntando a Deus: Deus, até aqui eu estou, mas como eu vou chegar lá? Deus está dizendo: então, você já tem um ingresso para entrar. Entrega o seu ingresso e entra, porque sou eu que vou te acompanhar até a presença do rei, porque ele vai te fazer assentar no trono. Ela entra na presença do rei Assuero. A palavra diz assim: o rei amou a Esther, mas... Não, peraí. Igual? Olha Deus exaltando. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Olha o tanto de mulheres que tinha ali naquele reinado. E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Você estava achando o quê? Que ela era mais bonita? Tinha mulheres mais bonitas do que ela, isso eu te garanto. Mas ela tinha um ingresso, o quê? A beleza. Ela também não era feia. Então,
ela tinha algo e Deus, você tem algo. É por isso que quando Deus te dá oportunidade de você fazer cursos, faça os seus cursos. Quando Deus te dá a oportunidade de você aprender novos idiomas, aprenda os novos idiomas. Por quê? Porque esta é a chave de você entrar pela porta, passar pelo corredor, chegar lá no fundo, se apresentar ao rei e o rei fazer você se sentar no trono que um dia foi profetizado na sua vida. Porque é algo aí que Deus profetizou e você sabe bem. Então, quando Deus te dá a oportunidade de você aprender, vai aprender. Vai exercer aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Tem gente que é tão preguiçoso. Ai, quando chegar o momento de Deus me abençoar, vai estar. De nada impede. Impede, você mesmo impede, sabia? Você mesmo impede. Então, Deus te deu a oportunidade, vai. Tem atributos aí que você tem, você sabe. A gente sabe quando a gente tem talento para uma coisa, a gente sabe quando a gente tem vocação para uma coisa. Não precisa ninguém falar, você tem vocação para aquilo, você. Não, eu sei o que eu sei. Eu sei o que Deus Deus colocou dentro de mim. Eu sei o porquê do meu chamado aqui. A gente sabe lá no fundo. Ah, eu não sei não, sabe. Você sabe naquilo que você é bom. Você sabe aquilo que você gosta. Ah, mas a minha mãe pediu para fazer tal faculdade, tal, mas eu não gosto disso. Então, meu filho, nem entre. Nem se arrisque. Sabe por quê? Porque quando você precisar mesmo daquele trono para se assentar, se você não tiver o atributo necessário para encontrar graça diante do eunuco, porque primeiro, antes de você chegar diante do rei, você vai passar pelo tratamento com o eunuco. Homem afia homem. Então, se você não tem, sabe o quê? Esse atributo aí, você não tem essa vocação, não entre nisso, porque você vai quebrar a cara e você não vai conseguir passar. Porque primeiro você precisa do ingresso para você entrar. Depois que você entrou, pronto, a graça de Deus vai te levar, o favor deles vai te alcançar. Então, Deus está falando com vidas aqui. Deus está dizendo assim, ela alcançou perante ele favor. Favor, é tão bom. O favor de Deus é maravilhoso. Mais do que todas as virgens que lá estavam. Aí vem a parte melhor. O rei pôs na cabeça a coroa real. Quem é que não quer ter uma coroa na cabeça? Significa ser exaltado, honrado. Eu passei por isso, mas aqui estou. Ele pôs na cabeça dela a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, vamos acordar para a vida, porque o tempo está passando. Vocês já viram como o tempo está passando rápido? Eu sempre falo, como o tempo está a passar, gente. Fim de semana você nem vê passando. Eu lembro quando eu era adolescente, né? Eu era pequena, eu tinha um fim de semana longo, prolongado. Agora o sábado vem, domingo passa, chega a segunda, você nem viu o fim de semana passar. É ou não é? Não vê. Então, é assim, o tempo passa e o tempo está passando ainda muito mais rápido. Para que eu e você não se perca. Deus está acelerando mesmo o tempo para que a igreja dele se encontre com ele. Então, a gente tem que entender a mensagem que Deus está falando. E o que Deus está falando com você é simples. Você tem um ingresso nas suas mãos. Deus colocou aí nas suas mãos. Use o ingresso que Deus te deu. Use o talento que Deus colocou. A vocação que você tem. Entrega o ingresso para o eunuco, passa pelo processo desse embelezamento que é necessário, ou seja, pela lei, aonde você for, se você vai numa empresa, por exemplo, você tem que passar por um processo de seleção, cumpra o processo de seleção, respeite o posto que você vai ser colocado, porque esse é o ingresso para você chegar a sentar lá naquela cadeira que Deus te prometeu. Deus está falando ou não está? Deus fala ou não fala conosco? Só escuta quem não quer. A gente não ouve muitas coisas porque a gente é teimoso, a gente só quer ouvir o que o nosso coração quer. E Deus está falando aí, Deus está falando coisas aqui com pessoas que precisavam ouvir isso. Amém? E ela recebeu a coroa real. E aquele rei fez ela rainha no lugar de Vasti. Não foi o rei Assuero. Já te falei que toda autoridade ela vem de Deus. Foi o próprio Deus que determinou para ela, chegou o momento de eu te usar nesse lugar. Chegou o momento de eu te levar aí onde você está.
Chegou o momento de você abençoar outras vidas, porque Deus não nos coloca em um lugar só para nos abençoar. Deus nos coloca em um lugar de honra para sermos bênção na vida dos outros. Você é bênção na sua vida, mas será também bênção na vida dos outros, das pessoas que Deus vai colocar à sua volta, na sua vida. Receba essa palavra no teu coração. Pega esse ingresso que Deus colocou. O que você tem? Deus está perguntando, você tem aí algo? E você sabe. Use esse ingresso para você entrar na casa real. E quando lá você estiver, passe pelo processo com o eunuco de aprendizado. Porque o próprio eunuco vai te apresentar na presença do rei. E o próprio rei vai te fazer rainha. E você vai entender que foi a mão de Deus que esteve com você o tempo todo. Assim diz o Senhor. Deus, abençoe essa vida que está me ouvindo. Faça ela entender, Pai, esta palavra. E agir, Senhor, conforme a tua vontade. Deus, tira todo o medo. Porque o medo, ele faz com que nós nos sentimos limitados. Eu posso ser até limitada, mas o Senhor não. Há alguma coisa demasiadamente impossível, difícil para o Senhor Deus? Não. E Deus está falando aqui, Pai. Deus abençoa cada vida que está me ouvindo. Há um processo novo. Tem pessoas aqui que vai tomar atitudes, tem pessoas aqui que vai resolver problemas, tem pessoas aqui que vai enfrentar aquilo que tinha medo de enfrentar, porque ela entendeu que ela tem um ingresso na mão e que a graça de Deus está com ela. E que não é para ela temer, é para ela ir, porque não vai ser o atributo dela que vai fazer ela ser escolhida. Não, Deus está falando, é a minha graça, é o meu favor sobre você. Assim diz o Senhor. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa. Amém? Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Um beijo no seu coração. Obrigada por cada um que confia, que tem confiado no meu ministério, naquilo que Deus tem na minha vida, através da minha vida, que sempre está voltando aqui para escutar os vídeos. É muito bom saber que Deus está, tocando no seu coração, porque a gente faz as coisas, gente, assim mesmo pela fé, sabe? Eu sempre falo, um mês e pouco, quando Deus falou assim, você vai entrar no canal do YouTube, eu tinha uma resiliência, gente, nem queria ouvir falar, não quero. Deus, já há muito tempo que Deus tem falado isso comigo, de fazer aqui o canal e tal, e eu não quero, Deus, não quero, estou bem no WhatsApp, eu mando envio, quem quiser reenviar, quem reenvia, mas eu tive uma grande resiliência mesmo. Por quê? Porque eu sei como é isso. Esse mundo da internet, as pessoas são más, as pessoas são, sabe, egoístas, julgadoras, condenam. E eu falei, Deus, eu não quero problemas. Pela minha cabeça, eu estou bem assim. Eu sei que muita gente está recebendo através da minha vida pelo WhatsApp, então já está bom, de bom tamanho. Mas como a gente sabe que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Então, quando Deus tirou, essa trave, porque eu estava assim presa, não quero e não ia. Mas o dia de Deus falou assim, você vai porque através da sua vida eu quero alcançar outras vidas. Então eu entendi a mensagem. Eu sei que através desse canal que Deus aqui tem proporcionado para mim, está alcançando muitas vidas que não me conhecia, tá bem? Prazer, você que não sabe quem eu sou, eu me chamo Sirlene Azevedo, moro em Portugal. Esse é o chamado que Deus colocou na minha vida. Eu tento ministrar a palavra de Deus com toda a sinceridade do meu coração, sabe? Sou falha como qualquer um de vocês. Se falo alguma coisa assim, perdoa-me. Mas eu estou aqui de coração, gente. Eu estou aqui mesmo de coração. Sabe por quê? Porque eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você entenda aquilo que um dia eu entendi com Deus. Aquilo que um dia eu passei, sabe, porque eu tenho tantos testemunhos de vida, porque ainda eu quero contar muitas coisas aqui nesse canal, mas tanta coisa que Deus já fez na minha vida e Ele também pode realizar na tua vida. Então eu estou aqui com o meu coração muito sincero, não é por dinheiro, vou dizer logo, não é por dinheiro, não é por fama, não é não. Eu abri esse canal para alcançar corações que precisam ser alcançados por Deus. Sabe por quê? Porque a minha recompensa maior não é nessa terra, a minha recompensa maior é com o Pai. É na eternidade. Então, quanto mais almas, alcança esse reino, eu sei que a minha recompensa vem dele. Então, é por isso que eu estou aqui, sabe? Tiro esse tempo, eu tenho a minha vida muito, muito corrida, mas eu tiro esse tempo para Deus,
para Deus abençoar a sua vida. Então agradeço imensamente para quem não me conhecia, tá bem? Vão me conhecer com o tempo. Quem começar a seguir o canal, vai ouvir muitos testemunhos, muitas coisas que Deus já fez, está fazendo na minha vida, que vai fazer. E eu quero testemunhar, compartilhar com vocês. Deus abençoe você ricamente, muito mesmo. Desejo do fundo do meu coração que você tenha sucesso nessa vida. Que você seja humilde para reconhecer a voz do Senhor. Seja humilde, viu? Aonde Deus te colocar, não esqueça essa humildade, porque o mundo nos oferece muitas coisas. E uma coisa que o mundo vai nos oferecer, sabe o quê? É um outro coração. Não um coração segundo o coração de Deus, mas um coração de arrogância, de prepotência, de soberba. Sabe, quando a gente começa a ter aquilo que a gente não tinha, a gente pensa que é melhor do que os outros. Não deixe isso acontecer. Seja humilde em todo o tempo. Porque se tem uma coisa que precede a ruína, é a soberba. Mas quando você é humilde, trata as pessoas com respeito, sabe? Trate as pessoas com respeito, com educação. Fale com as... Às vezes a pessoa está te vendendo algo, né? E você nem quer aquilo, mas trate a pessoa com educação. Você não sabe da vida da pessoa, não sabe o que a pessoa está passando. E se tem uma coisa que eu detesto, gente, é uma pessoa que trata mal o outro. A pessoa vai falar com você com educação, com respeito, e a pessoa, sabe? Eu vejo muito isso, meu coração se entristece muito. Eu não gosto. Eu acho assim, se você tem capacidade de tratar uma pessoa bem, trate a pessoa. O fruto que você planta, a semente que você planta, é o fruto que você vai comer. Então é isso que Deus está falando aqui. Não sei por que Deus está falando isso, mas tem muita gente que vai me ouvir, que Deus já mudou a sorte sim, mas está lá, sabe, com a rainha dentro do... Tipo Vasti, eu sou a rainha, não te esqueça. Porque Deus, eu li para você aqui o Cântico de Ana. Deus, ele abate, como também ele exalta. Ele exalta, mas ele também abate. Então a gente tem que ser humilde em todo o tempo e reconhecer que se você tem, se você é porque vem de Deus. Trate as pessoas com respeito, porque Deus quer isso de vocês. Respeito com as outras pessoas, humildade. Que Deus abençoe ricamente você, tá bem? Fica na paz do Senhor, um grande beijo no seu coração. Amém.